Vamos continuar com a leitura e comentários do artigo Comunidades Microbianas em Viveiros BFT de Camarão Marinho, parte 3, parte final. Artigo de autoria de Michelle Buford, Peter Thompson, Hank Baumann, Doug Pearson. A primeira autora é professora doutora da Universidade de Griffith, em Queensland, Austrália. Esse artigo foi publicado em 2003 na JAA. Vamos agora para o ponto 5, tá, desse artigo. O ponto 5, ele trata da... Certo? Então vamos agora falar sobre relação carbono-nitrogênio da água. Vamos dar uma olhada aqui. A relação carbono-nitrogênio da água dos viveiros era baixa, tá? Sugerindo que havia uma limitação de carbono para o desenvolvimento bacteriano, principalmente na fase final do ciclo de produção. Logo, há aí um espaço, né, para se elevar as aplicações de carbono orgânico na água. Veja como, de fato, a fazenda Belize Aquaculture ainda estava num estágio inicial, né, do desenvolvimento tecnológico do sistema superintensivo lá de cassinicultura lá em Belize. A qualidade da ração e a aplicação de melaço não estavam sendo capazes de manter as populações bacterianas desejadas na água, certo? Isso, ou seja, você entrar com mais carbono orgânico pode ajudar a promover um crescimento bacteriano que consiga transformar mais amônia em biomassa bacteriana, pensando aí em mais alimento para os camarões. Entretanto, se o objetivo é promover a nitrificação, tá? Aplicações de carbono orgânico podem ter um efeito negativo sobre a atividade nitrificante. Outros estudos têm mostrado que a nitrificação ela pode ser inibida pelo carbono orgânico. É um dos pontos de destaque, essa questão aqui, pessoal, do artigo. Vamos ver, ó. As bactérias heterotróficas se beneficiam das aplicações de fontes suplementares de carbono orgânico na água, melaço e outras, né? Farelo de arroz, algodão, raspa de mandioca, etc. Por outro lado, a elevação da relação carbono-nitrogênio da água vai inibir a atividade nitrificante. As bactérias heterotróficas e nitrificantes competem entre si pela amônia na água. Ambas não utilizam amônia, né? Então, se uma utiliza mais do que a outra, vai faltar para a outra. Só que você tem uma comunidade heterotrófica bacteriana muito mais numerosa, uma densidade bacteriana muito maior do que a da nitrificante. Com isso, acaba havendo uma queda significativa na atividade nitrificante por falta de amônia na água. Com o desenvolvimento das heterotróficas, pela maior entrada de carbono orgânico, tá? O crescimento das nitrificantes será inibido pela redução nas concentrações de amônia na água. Então, não é que o carbono orgânico iniba as nitrificantes, acaba sendo um efeito indireto. Só que o processo é assim, entra com carbono orgânico, bactéria nitrificante não utiliza carbono orgânico, tá? São bactérias quimiotróficas, né? Portanto, autotróficas. Esse carbono orgânico é utilizado pelas heterotróficas, que ao crescer removem amônia da água. Sem amônia, você não tem o início da nitrificação, que é com a utilização da amônia pelas nitrossomonas. Acaba inibindo as nitrossomonas. Sem as nitrossomonas não tem nitrito, sem o nitrito não tem as nitrobacter, tá? Como ambos os grupos bacterianos são importantes nesses viveiros, recomenda-se que a relação carbono-nitrogênio da água seja apenas moderada.
Por exemplo, entre 10 a 15 para 1. Se você tiver relações baixas, carbono e nitrogênio, você tem processos microbianos poluentes, que liberam amônia. Tá? Tem a nitrificação, né, que remove a amônia, nesse caso vai ter muita amônia na água, estimula a nitrificação. Só que a nitrificação pode não ser suficiente para remover toda aquela amônia. Se você tem relações mais altas, carbono e nitrogênio, você estimula as heterotróficas, desestimula as nitrificantes, você resolve o problema da amônia, tá? Mas você pode ter problemas com nitrito, certo? Porque vai haver uma atividade nitrificante, vai formando nitrito, né? Vai formando nitrito, certo? Que pode não ter aí um sumidouro adequado porque a atividade nitrificante foi desestimulada, certo? A atividade desnitrificante foi. Então, o que se quer é processos microbianos que removam tanto a amônia como o nitrito. Se é assim, você precisa tanto das bactérias heterotróficas como das nitrificantes. Se você estimula muito as heterotróficas e desestimula as nitrificantes, você vai ter um desequilíbrio dos nitrogenados, porque você vai ter um bom controle de amônia, mas não vai ter o controle de nitrito, porque não tem as nitrobacter para remover o nitrito. Certo? Se você estimula apenas as nitrificantes, controlaria os dois, só que a nitrificação não é tão eficiente na remoção da amônia como as heterotróficas, as bactérias heterotróficas. Então, nesses sistemas superintensivos, a nitrificação não dá vencimento, não atende, né, ao que se espera para remoção de amônia e purificação da água. Por isso que se recomenda essa relação, o ajuste da relação carbono-nitrogênio de forma moderada, que você estimule as heterotróficas, mas ainda tenha uma boa atividade nitrificante. Tá? Esse foi o ponto 5, relação carbono-nitrogênio da água. Vamos para as conclusões do artigo, tá, pessoal? Vamos para as conclusões. Vamos olhar aqui. Embora as condições da qualidade da água, embora a qualidade da água tenham sido consideradas ruins ou até prejudiciais ao crescimento do camarão, a produção de camarão era alta na Belize Aquaculture. Vejam, pessoal, eles tinham lá nos viveiros, quando os pesquisadores australianos foram visitar a fazenda em Belize, os viveiros que foram estudados, 5 viveiros, tinham muita amônia e principalmente muito nitrito. Tá? E mesmo assim, tinha boa taxa de crescimento, bons índices zootécnicos. O camarão crescia mais de 1 grama ou mais por semana. Eles produziam 15 toneladas por hectare ano. Tá? Bons resultados. Isso sugere que outros fatores, além da qualidade da água, são importantes para a criação do camarão. A principal diferença entre o sistema utilizado na Belize Aquaculture e outras fazendas de camarão que trabalham de modo convencional, ou seja, baseado em troca d'água, é que lá em Belize os viveiros de produção eram lonados, recebiam o revestimento com a geomembrana e as taxas de aeração eram muito maiores do que as convencionais. Tá? Essa combinação permitiu que o fundo, o piso dos viveiros, fosse praticamente livre de resíduos, né? De fezes de animais, de plâncton morto, de matéria orgânica. Tá? A quantidade de lama, digamos assim, presente no fundo ocupava apenas menos de 2% da área de fundo do viveiro. Então, 98%, mais de 98%
da área de fundo estava limpinha, limpinha. Não tinha nada depositado sobre a geomembrana. Um pouquinho ali, nesses menos de 2%, você encontrava. Essa característica, segundo os autores, é o que permitiu a obtenção de boas taxas de crescimento do camarão, mesmo com concentração de nitrogenados elevadas. Tá? Vejam aqui, ó. A implicação disso é que mais atenção deveria ser dada na qualidade do fundo e dos sedimentos, até mais do que a qualidade da água de viveiros do camarão, apesar das dificuldades para se monitorar os sedimentos. Então, pessoal, a qualidade do sedimento, a qualidade do fundo, a qualidade do solo é crítica para o sucesso da carcinicultura. Percebam que foi o que eles observaram lá, tá? Causou assim um espanto, né? Você tinha uma qualidade de água considerada ruim, que em viveiros convencionais levaria a retardo de crescimento, até mortalidade, por causa de muito nitrito de amônia, só que o solo, o fundo limpinho, limpinho, porque revestido, alta aeração, a matéria orgânica ficava praticamente toda em suspensão na água e era decomposta na coluna d'água de modo aeróbio, né? Formando esses bioflocos. Então, segundo os autores, é a única explicação, a explicação mais plausível para o sucesso naquele momento lá de Belize, da Belize Aquaculture, era a limpeza, a qualidade do fundo dos viveiros. Né? Um fundo limpinho, sem depósito de matéria orgânica. À medida que as camadas de matéria orgânica vão sedimentando no fundo, vão se criando ali ambientes anaeróbios, né? Compostos reduzidos, gás sulfídrico, metano, né? A própria amônia vai se acumulando, certo? Então, essa condição anaeróbia torna-se favorável para bactérias patogênicas como o víbrio, que é uma bactéria anaeróbia, certo? Víbrio é uma das causas mais comuns de doença na carcinicultura. Então, assim, eles não tinham doenças porque eles tinham aí um fundo limpo, né? Um fundo de viveiro limpo, oxigenado, sem sedimentos. Vamos fechar essas questões, né? Vamos bater o martelo melhor agora nas considerações finais, tá? Vamos ver aqui, pessoal. Considerações finais. Bora dar uma olhada. Embora a qualidade da água dos viveiros de camarão da Belize Aquaculture não fosse considerada ideal, muito pelo contrário, né? Com concentrações de amônia e nitrito na água tão altas quanto 3,5 mg de amônia por litro, 8,5 mg de nitrito por litro, o crescimento dos camarões dos animais era satisfatório, igual ou maior que 1 grama por semana. Por outro lado, a qualidade do fundo dos viveiros era excelente, como todos os viveiros eram lonados, e havia pesada carga de aeração mecânica na água, tá? Essas condições mantinham a maior parte da matéria orgânica em suspensão na coluna d'água. Com isso, não havia formação nem acúmulo de lama no fundo. As condições no fundo se mantendo aeróbias, tá? Não havia acúmulo de substâncias tóxicas aos animais. Além disso, o revestimento do solo preveniu o aparecimento de doenças nos camarões cujos vetores muitas vezes, frequentemente, se encontram no solo. Tá, pessoal? Então, grande parte das doenças, do estresse dos camarões vem do fundo, vem do solo. Se você mantém boa qualidade do solo, se você trata o solo, tá? Se você mantém uma reserva alcalina, aí no caso a reserva alcalina é para viveiros não revestidos, né? No caso do viveiro revestido, isso não se aplica porque você vai tornar ali impermeável, né? Aquele solo não vai ter mais interação com a água, certo? Mas de todo modo, para os camarões, portanto, a qualidade do solo
ou do fundo do viveiro parece ser mais importante que a qualidade da coluna d'água, da água da coluna, certo? Isso é um resultado bastante interessante, né? Bastante interessante. O que a gente pode tirar disso é o seguinte, que tem que ser dada uma atenção muito especial ao tratamento, à preparação do solo, deve-se monitorar a qualidade da água de fundo e deve-se empregar monitoramento da qualidade também do solo, tá? Quando houver solo, né? Se não houver solo no sentido de viveiros revestidos, né, por geomembranas, aí você tem que trabalhar com a qualidade dessa água de fundo, que esse piso dos viveiros não acumule sedimentos, matéria orgânica, que vão criar essas condições anaeróbias propícias para o aparecimento de doenças. Tá? A comunidade microbiana de viveiros BFT outdoor é bem mais diversa que de viveiros BFT indoor, porque a luz do sol estimula o crescimento de algas nos viveiros, tá? Isso acaba não sendo bom, né? Porque a gente viu que as algas vão criar muita instabilidade físico-química quando você tem aquelas alternâncias de florações seguidas de declínios. Isso vai causar aí alterações físico-químicas, pH, concentrações de nitrogenados da água, concentração de matéria orgânica. A presença das algas, entretanto, cria uma instabilidade físico-química no viveiro por conta das florações e declínios recorrentes das algas. Outro aspecto dessa questão é que as algas que se desenvolveram nesses viveiros eram cianobactérias e dinoflageladas. Os pesquisadores falam que havia poucas diatomáceas nos bioflocos. Logo, a qualidade dessas algas era inferior. Pessoal, olha aí. Você tem problemas de instabilidade físico-química com a presença das algas, tá? Esses viveiros superintensivos de camarão. E você tem um problema adicional que é a qualidade da alga é inferior. Você vai ter cianobactérias e dinoflagelados. São algas problemáticas, produtoras de cianotoxinas, tá? E que, do ponto de vista, pelo menos, do fito, do ponto de vista do zooplâncton, tem menor valor nutricional quando comparado cianofíceas e principalmente diatomáceas, certo? O sistema mixotrófico bacteriano, aquele baseado em bactérias heterotróficas e quimiotróficas, pode ser considerado ideal para tanques BFT, porque é aquele que consegue remover tanto amônia como nitrito da água e não vai apresentar instabilidade ecológica como o sistema mixotrófico baseado em bactérias e algas, né? Bactérias e algas. As bactérias heterotróficas e nitrificantes competem pela amônia, né? Nós falávamos sobre isso. Com o desenvolvimento das heterotróficas, pela maior entrada de carbono orgânico, o crescimento das nitrificantes ele vai ser inibido, porque vai haver menos amônia para estimular o crescimento das nitrificantes. As nitrificantes precisam de amônia, as nitrosomonas precisam de amônia. Se você tem grande remoção de amônia pelas bactérias heterotróficas, cai a atividade nitrificante, tá? Elas vão competir diretamente pela amônia. Como ambos os grupos bacterianos são importantes, bactérias heterotróficas e nitrificantes, recomenda-se que a elevação da relação carbono-nitrogênio seja apenas moderada, a gente já vinha falando, né? Levar até no máximo aí 15 para 1, mais 10 para 1, talvez já seja suficiente para você ter esse sistema mixotrófico bacteriano estável ecologicamente, em que você vai ter baixas concentrações tanto de amônia como de nitrito, certo? E para terminar, dar uma atenção especial à qualidade do fundo, pensando aí em viveiros revestidos, já não vai ter mais o papel do solo, afinal de contas ele vai ter sido impermeabilizado, né? Mas de todo modo, manter aí uma carga, não só uma carga, né? Não é só questão de HP de aeração por hectare, é questão de
disposição correta dessa carga para criar aí uma circulação, uma movimentação e uma aeração de água que façam com que essa matéria orgânica, tá, esse nitrogênio orgânico, permaneça suspenso na coluna d'água, né, e que a decomposição aconteça na coluna d'água e não no fundo. Porque se houver a sedimentação, se essa matéria orgânica precipita, sedimenta e vai se acumulando, fatalmente vão surgir condições anaeróbias no fundo. Isso vai deteriorar a qualidade da água do fundo e vai criar condições propícias para o aparecimento de bactérias patogênicas como a víbrio, tá? Como a víbrio, que é uma bactéria do ciclo do enxofre que vai decompor a matéria orgânica de modo anaeróbio com a utilização do sulfato, tá? Ela própria é patogênica, a víbrio, né? E ela vai, além disso, liberar o gás sulfídrico, que é muito tóxico aos camarões. Pessoal, era isso. Vamos concluindo por aqui, tá? Quero agradecer a todos, a audiência, o interesse, desejar paz e saúde e até uma próxima oportunidade. Um abraço, pessoal.